Muito bem. Eu quero falar um pouquinho sobre a cura do cego Bartimeu, que dá algumas lições preciosas para a gente sobre como temos visto Jesus, como temos falado com Jesus. Então vamos ler ali rapidamente, é Marcos 10:46. A Bíblia fala o seguinte: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Espírito Santo, usa-me nesta breve palavra, nesta breve mensagem, através desta mídia social, para falar com cada pessoa que está aqui me ouvindo, em nome de Jesus. Muito bem, nós vemos aqui um cego, e este cego, ao que tudo indica, ele era conhecido. Por quê? Porque a Bíblia fala Bartimeu, filho de Timeu, então tinha uma referência. Timeu era a referência. Ele era filho de um homem que, ao que parece aqui, era alguém conhecido. Quando você vê citar uma referência, obviamente esta referência é um ponto para que alguém seja citado, né? Olha, quem é aquele fulano? O fulano é filho daquela pessoa. Então o fulano pode não ser conhecido, mas aquela pessoa é. Então a forma de identificar este fulano é por aquela referência. Muito bem, Bartimeu, filho de Timeu. Ele era cego. E a Bíblia vai falar que este cego, ele ouviu o mestre e ouviu dizer que Jesus podia curar ele. Senão ele não teria começado a chamar por Jesus. Então a fama de Jesus já tinha chegado àquele lugar. E aquele cego colocou expectativa que Jesus poderia curá-lo. Ele começa a clamar por Jesus. E essa história você conhece. Jesus manda chamá-lo. E então Jesus pergunta para Bartimeu: o que você quer que eu faça? E essa pergunta por parte de Jesus, ela é interessante. Por quê? Porque era óbvio que o homem, meu filho, queria ser curado da cegueira. O homem não queria mais nada. Ele queria ser curado da vista dele que lhe faltava. Jesus, ele é até meio comediante, se você parar para analisar nessa parte. Por quê? Porque ele faz uma pergunta que era óbvia. Será que o cego queria um pirulitinho? Será que o cego queria uma bala? Jesus, o que eu quero? Eu quero um copo d'água. Não, ele queria voltar a ver. E é óbvio que quando ele chegou diante de Jesus era perceptível que lhe faltava visão, porque ele não chegou andando normalmente até Jesus, alguém precisou guiá-lo, tinha uma multidão. Então para ele chegar a Jesus, ele teve que passar por uma multidão e ser conduzido. Ele chega até Jesus e Jesus pergunta o que ele queria, e era óbvio o que ele queria. E aí você pode me perguntar, mas Osmar, Jesus não sabe de todas as coisas? É claro que sabe, mas Jesus queria ouvir da boca daquele cego o que ele precisava. Da mesma forma, Jesus, ele quer ouvir de mim, de você, aquilo que nós necessitamos. Ele quer que nós falemos para ele aquilo que nós precisamos, mesmo ele sabendo. Ele quer ouvir a nossa necessidade. Então, para você, meu querido, minha querida que está ouvindo essa mensagem, você tem falado para Jesus daquilo que você precisa? Não, eu não preciso falar porque Jesus conhece o meu coração.
Não, você precisa falar. Você precisa contar a Ele a sua necessidade, porque Jesus, Ele quer ser mais do que aquele cara que está lá no céu e todo mundo acha que é impossível chegar até Ele, que precisa de muita cerimônia para chegar nele, né? Precisa de muita palavra difícil. Ó soberano, glorioso, né? Deus tremendo, Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilha. Não. Jesus, Ele não precisa dessas palavras, Ele precisa de simplicidade. Você sabe o que diferenciou Jesus de todos os outros que já tinham aparecido na terra? Sim, porque muitos profetas já tinham aparecido. Jeremias, Isaías, Moisés, muita gente apareceu. Mas aí a Bíblia fala que Jesus, ele vem e ele apresenta a palavra do Senhor de uma maneira simples, que o povo humilde entendia. Você acha que um Jesus que apresentava as coisas de modo simples está se importando se você fala com muitas palavras complicadas para chegar até a presença dele? Não. Tudo que ele quer é simplicidade, é verdade no teu coração. E ele quer que você mostre, que você apresente a ele os seus problemas, que você conte a ele os seus problemas de uma maneira simples. Às vezes, meu querido, uma oração que você faz brevemente, por 5 minutos, mas de forma sincera, ela chega muito mais fácil ao coração, aos ouvidos do Senhor, do que uma de 20 minutos, mas a pessoa está ali orando e não está nem pensando no Senhor. Ela está ali orando e falando por falar, dizendo palavras por dizer, porque o pensamento dela está em outro lugar, e o Senhor quer que o seu pensamento esteja nele. Grave isso. Eu não sei o seu tempo de oração. Talvez você nem ora mais, porque alguém convenceu você de que você não ora da maneira correta. Não existe maneira muito correta para se orar. Existe uma oração correta. Existe sim. A oração sincera. Essa é a oração correta. O Senhor, ele fala: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. É o que a Bíblia fala. A Bíblia não fala como. Ela apenas diz: vai para o teu quarto e fala em secreto. É você e Deus. A forma é você quem diz. Talvez você ache melhor falar com Deus sentado. Talvez você ache melhor falar com Deus andando. Eu às vezes falo ajoelhado, daqui a pouco eu já me levanto, começo a andar pelo quarto conversando com Deus. Quem vai dizer a forma, como vai falar, é você. Mas desde que seja sincera, desde que naquele momento que você esteja orando, que você esteja buscando, o seu coração esteja voltado nele. A Bíblia fala que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito. O que é adorar em espírito? É em pensamento, é de todo o coração. A Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento. Então, verdadeiros adoradores, aqueles que adorem em espírito, ou seja, em pensamento e em verdade. É com sinceridade, é com vontade. Às vezes você não consegue orar 10 minutos, tranquilo, ore 5. Mas nesses 5 peça a Deus: Senhor, aumenta a minha intimidade contigo. Coloca as palavras na minha boca, Senhor. Peça sabedoria a Deus para orar e Ele vai te dar, mas se esforce. E de preferência, fale com Deus como você falaria comigo. Olha, Senhor, a situação está complicada, Deus, eu não sei o que eu faço. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da ajuda do Senhor. Ore a Ele dessa forma. Cara, eu não consigo mais, eu preciso que tu faça alguma coisa pela minha família. Eu preciso que tu faça alguma coisa por aquele emprego, porque eu não estou conseguindo nem trabalhar, Senhor. É assim, meu filho, que você fala com o Senhor. Eu tenho certeza que se você colocar em prática essas coisas que eu estou dizendo para você, e fazer como aquele cego fez, ele contou para Jesus o que ele queria. Por mais que Jesus soubesse, Jesus queria ouvir dele. E ele não chegou para Jesus e disse: olha, poderoso Jesus, santo, digníssimo Jesus, ou Jesus tremendo. Não, ele só falou em poucas palavras: mestre, eu quero ver de novo. Então Jesus o curou. Fale para Jesus os seus problemas. Fale para Jesus aquilo que você precisa. Você pode conversar com Ele em qualquer lugar, não precisa ser apenas ajoelhado. Fale no seu carro, fale na bicicleta, fale no banheiro, fale tomando banho, fale aonde você acha que tem que falar e aonde você sentir do Espírito Santo para falar. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você, até os teus pensamentos Ele conhece.
Eu quero orar pela sua vida. Você que está ouvindo essa mensagem, compartilhe essa mensagem. Divulgue essa mensagem para seus amigos. Porque tem pessoas, gente, que estão numa situação onde eles estão mortos espiritualmente, não falam mais com o Senhor, porque ensinaram para eles que existe muita regra para uma oração. E não é assim. Eu quero orar por você, Senhor. Eu quero apresentar o meu irmão, a minha irmã, o meu amigo, a minha amiga que está ouvindo esta mensagem hoje. Deus, que essa pessoa entenda, Senhor, que o Senhor quer uma oração simples, uma oração sincera, um coração que te busque com vontade, com foco. O Senhor não precisa de regras religiosas, o Senhor precisa de um coração sincero. Então, ó Deus, eu oro, pedindo, toca nesse meu irmão, nessa minha irmã. Toca nesse meu amigo, nessa minha amiga. Coloca palavras na boca dele, dá sabedoria para que ele ore. Se ele ora 5 minutos, que passe a orar 10. Mas tudo com verdade, com sinceridade, e não apenas falando por falar. Que ele tenha a ti, Jesus, como um amigo, aquele amigo sincero, aquele amigo verdadeiro. Que a tua bênção, que a tua graça esteja sobre a vida desta pessoa que está me ouvindo e que ela mude a forma de orar para uma forma simples, sincera, verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa ter crescimento espiritual na presença do Senhor. Divulgue essa mensagem para 3, 4, 5 pessoas que você acha que precisam ouvir. Grande abraço. Fique com Deus.